Tive que dar uma pausa no vídeo. Provavelmente vai ter outras pausas também, tá? Tô fazendo aqui no serviço, então tenho que parar para atender algum cliente. Então foi basicamente o quê? Eu estava em São Paulo, né? No bairro que eu morei durante vários anos, no Jardim São Paulo, em Guaianazes, né? E estava numa espécie de festa. Tinha sorteio de bingo, essas coisas. Estava eu e um filho meu, o Bruno. E de lá eu saía dessa festa e ia para um ponto da cidade, do bairro, que lá em Guaianazes, mais ou menos, pra você entender como funciona. É uma cidade muito de descidas. Digamos que eu estava num lugar mais plano aqui. Aqui embaixo é a casa dos meus familiares lá, né? Meio declive. E eu estava caminhando com 3 pessoas, e essas pessoas sempre falando sobre o valor de família, falando que a gente tinha que zelar por família, pelo amor de família. E eu sempre discutia sobre isso mesmo. E de repente começou a garoar, uma chuva forte. E essa chuva foi se ficando mais forte, virando uma tempestade. E as pessoas começaram a fechar as portas. Então eu e essas 3 pessoas que estavam ali em frente a uma casa de uma pessoa, inclusive conhecida nossa em São Paulo, começaram a fechar as portas, então a gente ficou na rua, a gente não conseguia entrar. Nisso começou a voar árvores, a voar objetos maiores, madeira, telhado, e começou realmente um desespero que a gente viu que não era só uma chuva comum. E nesse desespero, a minha irmã, a irmã Vera Lúcia, que eu chamo ela de Tia Lu, bem temente a Deus, a gente conversa muito sobre isso, sobre fim de mundo e sobre a volta de Jesus. E ela já apareceu no sonho comigo, ela e o esposo dela, o Neizão. Então essas pessoas já sumiam, aqueles 3 que estavam comigo já sumiam. E eu olhava ao longo do bairro, que eu estava no lugar mais alto, o mar, né, digamos o mar, ele começou a invadir aquelas casas. Então começou a alagar tudo. E o próximo ponto seria onde nós estávamos, o ponto mais alto, porque embaixo já tinha virado um rio, tinha virado um mar. Esse mar, quando vinha derrubando tudo, arrasando com tudo, a água fazia uma espécie de um rosto, de uma caveira. Assustador aquilo. E vinha levando tudo que vocês imaginavam. Tudo bom? Tentávamos subir para um lugar mais alto. Como eu falei que a cidade ela é meia desengonçada lá. Conforme a gente ia subindo, eu e essa minha irmã, os outros já não apareciam mais, a água já tinha engolido. E vinham objetos descendo de encontro com a gente. Carros, caminhões. A água atrás se transformou em um mar de sangue. E aquilo cobria as pessoas e puxava. E por incrível que pareça, nem os nossos pés tinham sido molhados. Nem o meu e nem da minha irmã. Continuamos subindo. Chegamos a um ponto em que tinha uma muralha muito grande. Tinham as estátuas lindas, grande demais. Só que quando a gente mais se aproximava dela, a gente percebia que a grandeza era pequena perto da gente, como se a gente fosse um gigante. E eu só orava, eu pedia a Deus para poder cuidar da gente, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu orando. A minha irmã, nesse momento, ela perdeu a fé, ela não orou, ela se apavorou. E eu orava muito, até que chegou o ponto da gente esbarrar nessa muralha e ficamos com medo de cair, porque era um degrau muito alto mesmo. Só que embaixo tinha uma água azul linda. Eu nunca vi um azul daquele jeito. E alguma coisa atrás vinha empurrando a gente, mas não era nada que incomodasse, era uma coisa como se eu estivesse levitando. E a gente tocava aquela água. Nisso a minha irmã começava a falar que nós tínhamos sido salvos. E dentro da água tinha uma espécie de trilho, mais azul e, digamos, fluorescente, o qual a gente pisava na água, mas flutuava sobre ela. Quando chegávamos no meio
vou dizer piscina, não era uma piscina, mas enfim, para definir o meu pensamento. Isso é uma piscina muito linda. Outra barreira. E nessa outra barreira tinham espécies de conchas douradas, lindas. Eu sentia que aquilo ali era para depositar as coisas que a gente ainda tinha trazido do mundo. Eu estava com esse boné no sonho e eu tentava tirar ele e não conseguia. Que faltava alguma coisa para a gente prosseguir. E nessa alegria mesmo, a gente naquele momento eu tinha esquecido todos os que tinham ficado para trás. Família, filhos, todos, mãe. Eu estava em outro lugar com a minha irmã. E a minha irmã fazia uma pergunta para mim: você sabe fazer várias coisas, né? Eu falei sim. Ela falou assim: então você vai ter bastante serviço aqui no céu. E nisso eu despertei. E por incrível que pareça, tudo isso foi resumido assim bem rápido, aqui em 6 minutos. Mas quando eu olhei no relógio, só fazia 20 minutos que eu tinha terminado de orar e tinha tido esse sonho, que não foi sonho, estava acordado. Sei muito bem a diferença de acordar ou despertar. Eu estava acordado. Não sei se foi pedir a Deus para me dar entendimento sobre isso aí. Quem me conhece sabe, não sou evangélico, não sou católico, sou batizado na igreja católica, mas não sou evangélico, não sou católico, sou simplesmente temente a Deus, oro a Deus, peço a Ele entendimento para as coisas. E ontem eu pedi para Ele isso, pedi para me mostrar o que fazer nesse mundo, pedi para mostrar o que nós estamos vivendo aqui. Sei que muitos vão criticar, que sempre tem alguém que vem falar de Deus aqui e muita gente já não gosta. Sinceramente, a opinião contrária, a opinião boba de quem quiser falar aí, não vai me incomodar em nada. Fiquem à vontade, dizer que agora todo mundo sonha, agora todo mundo vê fim de mundo. Eu não estou nem importando com a opinião dessas pessoas. Mas seria interessante vocês que têm o discernimento bom das coisas, que têm uma mente mais aberta, que não é tão chucro falando de Deus e desse mundo que nós vivemos, comentar. Porque realmente eu não sei dizer o que foi isso. Só sei que não foi normal. Eu despertei meio assustado, bem assustado, porque eu resumi muito aqui. Mas realmente, se eu pudesse colocar um vídeo do que eu passei, retratar aquilo lá, vocês ficariam assustados também, muito assustados. Bem que no final houve, né, a glória, digamos assim. Não estou dizendo que você é salvo, nem que a minha irmã vai ser salva, nem que você vai para o inferno ser salvo, sei lá, não estou falando isso. Estou falando que eu passei por esse momento de salvação. Pode ser Deus me livrando de muitas coisas, pode ser Deus me dando realmente a libertação que eu tenho pedido muito. Só sei que realmente fiquei mexido com isso. Fiquem com Deus, amo vocês.